Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Eu confeccionei ele com o barbante, fio 6 e usei a agulha de número 3. Ele ficou pesando 313 gramas. Na largura, ele ficou com 34 centímetros. E no comprimento, de picô a picô, ficou com 95 centímetros. Nada impede que vocês façam maior. É só aumentar as correntes. Eu vou aproximar para vocês verem direitinho como ele ficou. Eu gostei muito dele, achei ele muito lindo. Até mesmo para vocês que são iniciantes, com certeza, vão conseguir fazer. Eu peguei uma foto dele lá no Pinterest. Para quem não conhece, o Pinterest é um aplicativo. Então, este meio dele, eu peguei lá no Pinterest. Porém, essas duas carreiras que cercam todo o trabalho, eu mudei. Lá são duas carreiras diferentes. Eu adaptei essas duas carreiras ao redor do nosso caminho de mesa. Eu vou aproximar para vocês verem melhor. Então, assim ficou o nosso caminho de mesa. Aqui no meio, eu fiz o ponto rede, os pontos quadradinhos. Porém, o ponto alto é feito na corrente e não sobre o ponto alto. Aí, ele dá esse efeito diferente. E aqui na lateral, eu fiz diferente essas duas carreiras, esta e esta. Eu achei esta última carreira aqui que ficou muito linda, esse leque com picô. Então, assim ficou o nosso caminho de mesa. Eu gostei muito, muito mesmo. Na largura, como eu já falei, ficou com 34 centímetros, de um picô a outro. Nada impede que vocês façam maior. Aí, vocês vão aumentar a corrente, as correntes aqui nesse meio. E no comprimento, a mesma coisa. Esse ficou de picô a picô, ficou com 95 centímetros. Mas vocês também podem fazer no comprimento que desejarem. Espero que vocês gostem o quanto eu gostei. Tendo passado todas as informações, para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, venha fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. Compartilhe. Se vocês gostarem, compartilhem com mais uma, 2, 3 pessoas. Eu ficarei muito satisfeita. Eu quero fazer mais um pedido para vocês. Quando vocês estiverem assistindo o vídeo, não pule os comerciais. É dos comerciais que a gente ganha um pouquinho. Então, eu queria pedir para vocês, se possível, não pular o comercial. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para fazer o nosso caminho de mesa de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6, nessa cor branca. Nada impede que vocês façam da cor que tiverem. E vou usar a agulha de número 3. Então, vamos iniciar aqui o nosso trabalho de hoje. Vou fazer aqui o meu nó mágico e vamos fazer correntes. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer num total de 50 correntes. Eu vou adiantar as 50 correntes e já volto para continuarmos a nossa aula de hoje. Fiz aqui as minhas 50 correntes. Eu gosto sempre de fazer 2 ou 3 a mais, porque quando chegar no final do nosso trabalho, quando chegar no final da nossa carreira, se faltar corrente, nós temos que desmanchar toda a nossa carreira. E sobrando corrente, é só nós desmancharmos as correntes que sobraram. Então, eu gosto de sempre colocar algumas correntes a mais. Feito isso, vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Esse já é o nosso primeiro ponto alto. Nós vamos fazer um ponto alto para cada corrente de base. Então, vamos somente fazer essa nossa primeira carreira, será uma carreira de pontos altos. Nós vamos fazer um ponto alto para cada corrente
de base. Vamos fazer assim até o final dessa nossa corrente. Encerrei aqui a minha primeira carreira de pontos altos, 50 pontos altos. Aqui são as correntes que eu havia acrescentado. Agora é só nós desmancharmos esta corrente, estas correntes. Eu gosto de fazer a mais, porque se chegarmos ao final do nosso trabalho e faltar corrente, aí nós temos que desmanchar toda a nossa primeira carreira. E sobrando corrente, é só nós desmanchar as correntes. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Para a nossa próxima carreira, vamos subir aqui 2 correntes. 1, 2. Virar o nosso trabalho e vamos voltar aqui 3 pontos altos, que com as correntes vão ficar 4 pontos altos. Então, vamos fazer 2, 3 e 4 pontos altos. Esses pontos altos, nós vamos com ele até o final do nosso caminho de mesa. Agora, essa nossa próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira de ponto rede, aqueles pontos quadrados, porém com uma corrente. Então, aqui nós fizemos uma corrente, vamos pular um ponto alto da carreira anterior, no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto, uma corrente, pular um ponto alto da carreira anterior, no próximo ponto alto. Uma corrente, pular um ponto alto da carreira anterior, no próximo, vamos fazer um ponto alto. Então, nós vamos fazer assim até o final dessa nossa segunda carreira. Então, encerrei aqui essa nossa carreira, encerrei os quadrados. Chegamos aqui ao final, restaram 3 pontos altos. Nós vamos copiar estes 3 pontos altos. 2, 3, e aqui a nossa corrente é o nosso 4º ponto alto, porque aqui nós já havíamos feito 1. Então, nós vamos também até o final do nosso caminho de mesa com estes 4 pontos altos. Então, nós vamos fazer este grupo de 4 pontos altos em uma ponta e na outra. E no meio, nós vamos fazer sempre, todas as carreiras será ponto rede. Vamos subir aqui com 2 correntes, 1, 2. Virar o nosso trabalho, vamos copiar os pontos altos da carreira anterior. As correntes já servem como um ponto alto, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, nós copiamos os 4 pontos altos. Agora, para a nossa próxima carreira, aqui nós havíamos feito um quadrado com uma corrente. Nós vamos fazer um quadrado com 2 correntes, 1, 2. Vamos pular esta corrente de base, o ponto alto, e vamos aqui na próxima corrente e vamos fazer um ponto alto. Então, nós vamos intercalar este início e o final da nossa carreira sempre desta forma. Quando aqui tiver uma corrente e um ponto alto, na próxima carreira, nós vamos colocar 2 correntes, pular esta corrente e este ponto alto e já vamos para o próximo quadrado. Porque se nós formos repetir aqui uma corrente e colocar um ponto alto aqui nesse meio, nós vamos fazer um aumento. E não é essa a nossa intenção. Nós vamos fazer um caminho de mesa, não precisa colocar aumento aqui. Aí, o restante da nossa carreira será da mesma forma. Uma corrente, vamos pular o ponto alto da carreira anterior, na corrente, vamos fazer um ponto alto. Uma corrente, na próxima corrente, um ponto alto. Então, nós vamos fazer sempre o ponto alto na corrente. Pular o ponto alto, que já é existente, e na corrente vamos fazer um ponto alto. Novamente, uma corrente, na próxima corrente, ponto alto. Uma corrente, na próxima corrente, ponto alto. Vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Sempre fazendo os pontos altos aqui na nossa corrente, não é no ponto alto, é na corrente. Chegamos aqui ao final da nossa carreira, nós vamos fazer da mesma forma. Ao invés de uma corrente, nós vamos fazer 2. Vamos pular o ponto alto, a corrente, e no grupo de 4 pontos altos, no primeiro ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos copiar os pontos altos aqui desta ponta. Como eu já havia dito, nós vamos com estes pontos altos até o final do nosso caminho de mesa. Aqui na corrente, vamos fazer o último ponto alto. Então, ficou desta forma. Nesta ponta,
E aqui nesta, nós iniciamos com 2 correntes. Na carreira anterior, havíamos feito uma. Aqui nós fizemos 2 e aqui encerramos com 2. Vamos subir com 2 correntes, 1, 2, virar o nosso trabalho e copiar os nossos 4 primeiros pontos altos. Aliás, são 3, porque a corrente é o 4º ponto alto. Copiamos aqui os nossos 4 pontos altos. Chegamos nas 2 correntes da carreira anterior. Aqui, nós já vamos fazer da mesma forma que fizemos nesta carreira. Vamos fazer uma corrente e aqui na nossa primeira corrente, nós já vamos fazer o nosso ponto alto. Aí, vamos fazer uma corrente, na próxima corrente, ponto alto. Uma corrente, na próxima corrente, ponto alto. Então, nós vamos intercalando este início desta forma. Em uma carreira, nós vamos colocar uma corrente e um ponto alto. Na outra carreira, 2 correntes e o ponto alto na próxima corrente. Porque se nós colocarmos aqui mais um ponto alto, fizer uma corrente e colocar um ponto alto, nós vamos ter aumento. E não é essa a nossa intenção. Agora, nessa próxima corrente, aqui são 2 correntes da carreira anterior. Aqui neste meio, nós já vamos colocar um ponto alto. E aqui continuará com uma corrente e na corrente, ponto alto. Uma corrente, na corrente, ponto alto. Vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Chegamos aqui ao final de mais esta carreira, aqui neste meio nós vamos fazer da mesma forma. Uma corrente, aqui é a carreira de 2 correntes, aqui neste meio nós vamos fazer um ponto alto. Uma corrente e copiar os 4 últimos pontos altos. Então, nós vamos sempre intercalar. Um quadrado com uma corrente, um quadrado com 2. Um quadrado com uma corrente, uma com 2. Aqui nós vamos copiar os nossos pontos altos. Como eu já havia dito, estes pontos altos nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa. Então, assim está ficando o nosso trilho de mesa. Nós vamos copiar os pontos altos de uma ponta e da outra. A única diferença é aqui nos primeiros quadrados, que uma carreira nós vamos começar com uma corrente e a outra carreira com 2. Com uma, a próxima com 2. Nós vamos fazer, e aqui neste meio será sempre ponto rede, uma corrente intercalado por um ponto alto. Vamos fazer assim até o final do nosso caminho de mesa. Como é só repetição, eu vou adiantar e já volto para nós continuarmos o nosso trabalho. Como prometido, aqui eu já adiantei o caminho de mesa. Cheguei no tamanho que para mim é o suficiente no comprimento. Aí vocês vão fazer até o tamanho que para vocês forem o suficiente. Para mim, este tamanho que eu parei é o suficiente. Lembrando que a largura e o comprimento fica a critério de vocês. Vocês vão fazer na largura e no comprimento que desejarem, que para vocês, para a mesa de vocês ou para a sua encomenda, será o suficiente. Então, aqui eu já encerrei essa parte do nosso trilho de mesa. Agora, nós vamos fazer a lateral. Mostrando para vocês que aqui no início, nós intercalamos por todo o trilho de mesa. Um quadrado com 2 correntes, um quadrado com uma corrente, um com 2, um com uma. Fizemos assim até o final do nosso trilho de mesa. E aqui neste meio, somente ponto rede, um ponto alto intercalado por uma corrente. Chegamos aqui ao final dessa nossa carreira. Como eu já havia dito, o tamanho que para mim, o comprimento que para mim é o suficiente. Chegamos aqui ao final dessa nossa carreira. Copiamos os 4 pontos altos. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira de pontos altos. Depois, nós vamos fazer um detalhe aqui para fazermos o final do nosso caminho de mesa. Vamos fazer mais 2 carreiras com outros pontos. Então, aqui nós vamos encerrar esta parte do nosso caminho de mesa. Nós vamos fazer uma carreira de pontos altos, assim como nós iniciamos. A nossa primeira carreira foi de pontos altos. Vamos subir aqui com 2 correntes, virar o nosso trabalho e vamos fazer a nossa carreira de pontos altos. Um ponto alto neste início, um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Chegamos aqui nas correntes, um ponto alto na corrente, já que é uma corrente, e copiar o nosso ponto alto. Então, nós vamos fazer um ponto alto para cada corrente e um ponto alto no ponto alto. Vamos fazer assim até o final da nossa carreira.
Então, aqui eu já encerrei a minha carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e encerramos aqui com uma carreira de pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de pontos ao redor de todo o nosso caminho de mesa. Chegando aqui ao final dessa última carreira nossa, dessa parte do trilho dessa parte do caminho de mesa, a carreira de pontos altos. Agora, nós vamos fazer as 2 últimas carreiras ao redor de todo o nosso caminho de mesa. Vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Feito isto, aqui no espaço, no primeiro espaço, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. No próximo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. No terceiro espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Então, nós vamos iniciar aqui com 7 pontos altos, por causa da nossa corrente aqui do início, que é um ponto alto. Então, dentro de cada espaço, nós colocamos 2 pontos altos. Feito isto, vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos pular um espaço. No próximo, vamos fazer 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. No próximo espaço, mais 2 pontos altos. Então, em cada espaço, nós vamos colocar 2 pontos altos. Então, ficamos aqui com 4 pontos altos. Vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos pular um espaço, no próximo, 2 pontos altos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, nós vamos fazer grupos de 4 pontos altos, pulando um espaço. E nesse espaço, nós vamos fazer 3 correntes. Então, nós vamos fazer desta forma até o final da nossa carreira. Lá no final, nós vamos repetir esses 7 pontos altos. Então, eu vou adiantar essa parte, que são só repetições, e quando chegar lá na ponta do nosso caminho de mesa, eu volto. Então, nós vamos continuar fazendo dessa forma. 3 correntes, 1, 2, 3, pular um espaço. No próximo espaço, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. No próximo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2, ficando com grupos de 4 pontos altos, intercalados por 3 correntes, pulando o espaço. Eu vou adiantar e já volto para continuarmos o nosso trabalho. Chegamos aqui ao final da nossa carreira, restando 4 espaços. Um nós vamos pular e vamos preencher os últimos 3, assim como fizemos deste lado. Nós preenchemos o primeiro espaço, o segundo e o terceiro. Da mesma forma, nós vamos fazer do outro lado, na outra ponta. Então, vamos fazer as 3 correntes, 1, 2, 3, pular um espaço. E no próximo espaço, vamos fazer 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. 1, 2. E no próximo, 2 pontos altos. 1, 2. E vamos fazer o nosso ponto alto aqui. E nesta ponta, nós vamos fazer um ponto alto. Então, aqui também ficou um total de 7 pontos altos, assim como na outra ponta. 2, 4, 6, 7 pontos altos. Vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Virar o nosso trabalho. E aqui no mesmo espaço onde nós fizemos o último ponto alto, nós vamos fazer mais um ponto alto, ficando assim com um triângulo. Agora, nós vamos fazer 5 pontos altos. Já fizemos um, vamos fazer 2, 3, 4, 5 pontos altos.
Então, completamos aqui 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa parte dos pontos altos de um lado e do outro, no início e no final, nós vamos fazer 5 pontos altos. Aqui na lateral são 7. Mas aqui nessa parte, que são os pontos altos, são 5 pontos altos. Então, fizemos os 5 pontos altos, vamos continuar fazendo os nossos grupos de 4 pontos altos. Então, nós vamos continuar fazendo 3 correntes. Vamos pular 3 pontos altos da carreira anterior. No quarto ponto alto, vamos fazer um ponto alto. No outro ponto alto, 2, 3 e 4 pontos altos. 3 correntes, 1, 2, 3. Pular 3 pontos altos da carreira anterior. No quarto ponto alto, vamos repetir o nosso grupo de 4 pontos altos. Então, vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Aqui, neste final, nós vamos repetir os 5 pontos altos, da mesma forma que fizemos aqui. Chegamos aqui ao final da nossa carreira, fizemos as 3 correntes, vamos pular 3 pontos altos, 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo ponto alto, encerrando aqui com 5 pontos altos. Da mesma forma que nós iniciamos lá com 5 pontos altos, vamos encerrar aqui essa parte com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Virar o nosso trabalho, aqui onde nós fizemos o nosso último ponto alto, vamos fazer mais um ponto alto. Ficando novamente aqui com o nosso triângulo. Agora, essa já é a nossa parte lateral. Aqui são 7 pontos altos. Já fizemos um e nós vamos preencher 3 espaços com 2 pontos altos cada, que ficarão no total de 7 pontos altos. Então, aqui nós já preenchemos o primeiro espaço. Vamos para o segundo, fazer 2 pontos altos. E para o terceiro, mais 2 pontos altos, ficando num total de 7 pontos altos. Feito isto, vamos continuar fazendo da mesma forma que nós fizemos do outro lado. 3 correntes, pular um espaço, fazer 2 pontos altos no próximo espaço, 2 no próximo. 3 correntes, e assim vamos fazer até o final da nossa carreira. Na outra parte de pontos altos, vamos fazer o mesmo que fizemos deste lado. Então, eu vou adiantar essa parte, que é só repetição, e já volto para fazermos a nossa última carreira. Chegamos aqui ao final de mais esta carreira, vamos encerrar aqui a nossa primeira carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Vamos fazer aqui as nossas 3 correntes. Vamos lá na terceira corrente e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos andar aqui por sobre os pontos altos com pontos baixíssimos até chegar na nossa corrente. Então, nós vamos fazer um ponto baixíssimo para cada ponto alto da carreira anterior. Chegamos aqui na nossa corrente, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui nós vamos fazer um leque. Então, já fizemos um ponto alto, vamos fazer o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto. Vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos voltar aqui no último ponto alto, no terceiro ponto alto, e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Fizemos aqui um picô. Vamos completar o nosso leque. Vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Fizemos aqui o nosso primeiro leque. Sem corrente alguma, vamos pular 2 pontos altos da carreira anterior. Aqui no meio, entre os 2 pontos altos e 2, que são 4 pontos altos, vamos fazer um ponto baixíssimo. Feito ponto baixíssimo, sem corrente alguma, vamos para o próximo espaço e vamos repetir o nosso leque. 3 pontos altos, 2, 3, 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos aqui no nosso último ponto alto e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Na mesma corrente, vamos colocar mais 3 pontos altos. 1, 2,
3 pontos altos. Então, fizemos aqui mais um leque. Sem corrente alguma, vamos pular os 2 pontos altos. Aqui no meio, vamos fazer o nosso ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer assim por toda a volta do nosso caminho de mesa. Vamos fazer leques. E aqui neste meio, sem corrente alguma, vamos separar 2 pontos altos para um lado, 2 para o outro. No meio, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer assim por toda a volta do nosso caminho de mesa. Eu vou completar a volta toda e já volto para nós finalizarmos o nosso caminho de mesa. Vamos aqui já chegando à parte final do nosso trilho de mesa. Como aqui nesta ponta vai ser um pouco diferente, eu trouxe essa última parte para fazermos juntos. E o que vocês fizerem aqui, vocês vão fazer nas 4 pontas. Chegamos aqui ao final do nosso trilho de mesa. Como aqui tem mais pontos altos, nós vamos fazer o que fizermos aqui, vamos fazer nas 4 pontas. Então, aqui nesse último quadrado, nós vamos repetir o nosso leque de 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, 3 correntes, 2, 3, fechar aqui no último ponto alto com ponto baixíssimo para formar o nosso picô e vamos completar o nosso leque com mais 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos. Então, aqui nós fizemos o nosso último leque. Vamos fazer uma corrente. Aí, aqui nessa parte, que é a parte dos pontos altos, eram 5 pontos altos. Então, nós vamos fazer uma corrente, vamos pular 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, vamos fazer o nosso ponto baixíssimo. Vamos fazer 2 correntes e vamos aqui no meio, no triângulo, e vamos repetir o nosso leque. 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, 3 correntes, 1, 2, 3, fechar aqui no último ponto alto com ponto baixíssimo e vamos repetir os 3 pontos altos para formar o nosso leque. 2, 3 pontos altos. Então, fizemos aqui no nosso triângulo o nosso leque. Aqui era sem corrente alguma do leque, nós íamos aqui no meio e fechávamos com ponto baixíssimo, sem corrente alguma, emendava no próximo leque. Aqui nos 5 pontos altos nós vamos fazer uma corrente, pular 2 pontos altos da carreira anterior, no terceiro ponto alto fazer o ponto baixíssimo, pular os 2 últimos pontos altos, repetir o nosso leque aqui no triângulo. Deste lado, são 7 pontos altos. O que vamos fazer? Aqui nós fizemos uma corrente, aqui nós vamos fazer 2. 2 correntes. Aqui são 7 pontos altos, então, nós vamos deixar 3 para um lado e 3 para o outro. Então, vamos pular 1, 2, 3. Aqui no quarto ponto alto, vamos fazer o nosso ponto baixíssimo. Vamos fazer mais 2 correntes, 1, 2, pular os 3 pontos altos da carreira anterior e aqui na terceira corrente, vamos fechar com o ponto baixíssimo. O mesmo que fizemos aqui, vamos fazer nas 4 pontas. Aqui nós vamos finalizar o nosso caminho de mesa. Vamos cortar o nosso barbante, esconder e finalizar o nosso caminho de mesa. Então, aqui nós encerramos o nosso trilho de mesa. Fizemos a nossa última carreira de leques com picô por toda a volta do nosso trilho de mesa. E nas pontas ficou desta forma. O que fizemos em uma, vamos fazer nas 4. Assim, nós encerramos o nosso caminho de mesa. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!